Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, né? Finalizar esse conteúdo. É a última parte do conteúdo do slide. Logo mais estarei encaminhando ali uns arquivos para vocês estarem conhecendo a questão do protocolo, das evoluções para o curativo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o curativo. Então, o curativo ele é um tipo, né, de procedimento onde visa a limpeza e a proteção das lesões. Além do mais, o curativo também ele vem com o objetivo de tratar as feridas, dependendo do tipo de cobertura que a gente utiliza, tá? Nem toda ferida precisa se utilizar uma pomadinha ou algo do tipo para poder cicatrizar. A gente vai utilizar em casos específicos, né? Questões de necroses, odores, processos infecciosos, tecido de granulação, entre algumas situações específicas, certo? E existe também a técnica correta para fazer o curativo. O curativo ele tem diversas finalidades. Então, dentre eles, limpar a ferida, promover a cicatrização eliminando os fatores que possam retardá-las. Né? Então, existem diversos fatores, como a questão da presença de exudato, necroses, processos infecciosos, entre outros. Tratar e prevenir infecções, prevenir contaminações exógenas, remover corpo estranho. Então, a gente já até falei para vocês que se houver a presença de corpo estranho, isso pode dificultar a cicatrização, né? Proteger a ferida contra traumas mecânicos. Parece que é uma coisa, né? Quando a gente tem uma ferida numa determinada região do corpo, parece que a gente só tem essa região do corpo, né? E aí, quando a ferida ela não está protegida, a gente acaba batendo, lesionando a mesma ferida várias e várias vezes. Então, o curativo ele também vem com essa finalidade de proteção. Promover a hemostasia, né, onde a gente, na troca de curativo, a gente reduz edema, onde a gente aumenta a circulação, entre outros fatores. Fazer debridamento mecânico e remover tecidos necróticos. Então, durante o curativo, a gente pode conseguir realizar, né, o debridamento mecânico com a presença ali da gaze, onde a gente remove parte do tecido que esteja mais molinho, mais soltinho, ou até mesmo retirando ali com a lâmina, se der por cima. Lembrando que o debridamento cirúrgico, gente, ele é feito no centro cirúrgico, porque o debridamento cirúrgico, ele consiste em remover todo o tecido necrótico, expondo ali uma área de granulação, né, e aí dói. O tecido morto, ele não dói. Se a gente remove ali, normalmente o tecido, em cima do tecido morto, não dói, né, mas onde já tem vascularização, onde tem presença de sangue, vai doer. Reduzir edemas, drenar e absorver secreções e exudatos inflamatórios, diminuir odor. Então, quando a gente faz a troca de curativo, né, isso também facilita bastante o acúmulo de bactérias, fazendo com que fique com odores. Não são todos, né, mas algumas feridas elas podem ter um odor bem forte. Manter a umidade da ferida, uma umidade certa, tá, gente? Dentro do esperado. Nada que vá exceder para fazer com que a ferida fique muito úmida, com bordas maceradas, fazendo com que as lesões se aumentem. Dar conforto psicológico ao paciente, diminuir a intensidade da dor. Então, quando faz o curativo, apesar de em alguns casos ser doloroso, né? Após isso, a gente tem um alívio. Limitar a movimentação em torno da ferida para evitar que essa ferida acabe aumentando. Para que uma ferida desenvolva um processo infeccioso, gente, a gente sabe que nós precisamos da presença de um micro-organismo. Mas ele pode iniciar por um simples processo inflamatório, que é um processo normal dentro de uma lesão, dentro de uma ferida, né? Onde a gente vai ter ali a presença de uma lesão, e aí o sangue, né, o nosso corpo, perdão, ele vai ter um mecanismo de defesa. Na hora que existe uma lesão sobre a nossa pele, né, sobre o nosso corpo, sobre qualquer tecido, ele vai mandar mais sangue para o local, e aí quando ele manda mais sangue para o local, juntamente vai células de defesa do nosso corpo. Com isso, pode trazer alguns sinais, né, flogísticos, chamados de sinais da inflamação. Então, nós temos 5 deles: calor e rubor, então pode ficar vermelho e quente devido à presença de muito sangue no local. O edema, então a presença do sangue também ali em grande quantidade pode fazer com que o líquido, né, das células extravase para o espaço intersticial, causando o chamado edema ou vulgarmente inchaço. Dor,
Então, se existe uma lesão, a gente sabe que vai ter terminações nervosas onde vai ser estimulada e o paciente vai sentir dor. E a perca da função. Gente, a perca da função, ela é muito inespecífica quando a gente fala aqui de sinais logísticos da inflamação, porque a perca da função, ela pode estar relacionada à dor ou ao inchaço. Então, quando dói ou está inchado alguma parte, a gente não consegue movimentar, e isso acaba caracterizando como perca da função, ou até mesmo estando caracterizando ali pelo fato de ter necrose, né, que é a morte tecidual. Então, isso também pode caracterizar como a perca da função. Então, olha lá, ó. Calor, devido ao aumento do fluxo de sangue, aumenta a atividade metabólica das células, fazendo com que o local fique mais quente. O rubor, que é a vermelhidão, então se nós temos um excesso de sangue para uma determinada região do corpo, ela vai ficar mais avermelhada, tá? Inchaço, então eu já expliquei. A dor, né, pressão dos terminais nervosos. E a perca da função, tá, gente? Lembrando que a perca da função, ela pode estar relacionada a edema, a dor, ou até mesmo a questão da necrose. Inflamação. A inflamação, ela pode levar a um processo infeccioso, tá? Então, devido ali a vários fatores inflamatórios e devido ao local também ter presença de uma microbiota, pode haver o favorecimento da presença de, principalmente, bactérias. Então, quando a ferida ela tiver a presença de pus, tá? Isso me indica um processo infeccioso por bactéria. Porque pus é a mesma coisa que células de defesa mais bactérias mortas, tá? E aí o curativo, gente, existem vários tipos. Curativo semi-oclusivo, curativo oclusivo, curativo compressivo, curativos abertos. Então, nós vamos ver com muita frequência o curativo oclusivo, né, que é aquele curativo fechadinho. E nós temos o curativo compressivo também. Então, esse curativo compressivo, ele também é muito utilizado principalmente em feridas cirúrgicas, com o objetivo de reduzir o fluxo de sangue e fazer com que o paciente sangre, né? Fique sangrando ali devido ao ferimento extenso causado pelo procedimento cirúrgico. Em casos de curativo compressivo, em que não está no tempo para abrir e fazer um novo, a gente vai fazer uma cobertura secundária, ou seja, você coloca mais compressas ou mais gases, dependendo do tamanho da ferida, e vai passar ali mais cobertura e não vai retirar a primeira. Por quê? A primeira vem com o objetivo de comprimir. Agora, né, os curativos que está no tempo a gente precisa abrir e fazer a troca, nós chamamos de coberturas primárias. Então, vai ficar diretamente com o tecido lesado, tá? Que é a ferida. E aí, gente, existem diversas soluções que podem ser utilizadas tanto para a limpeza quanto para o tratamento dessas feridas. Então, eu coloquei aqui algumas que eu vou citar e explicar basicamente para vocês, tá? Povidine. O povidine, raramente ele é utilizado. O povidine é uma solução antisséptica que em algumas situações pode ser utilizadas para a limpeza da ferida somente. Nós temos a clorexidina, 2 ou 4% degermante, que a gente também utiliza para a limpeza de feridas, né? Só que em algumas literaturas atuais recomenda que não seja utilizada a clorexidina degermante, devido, né, ao seu fator adstringente, que pode acabar comprometendo o tecido e tudo mais. Colagenase. A colagenase ela é uma das coberturas mais usadas no tratamento de ferida em casos que apresentam necrose, tá? Aquela necrose amarela, que é aquela necrosezinha mais molinha. Então, eles usam colagenase, ou como eles costumam falar, cola. Soro fisiológico. Soro fisiológico a gente usa para limpeza também, tá, gente? Não é como cobertura, não. Nós temos alginato. Alginato ela é uma cobertura utilizada para feridas que estejam infectadas. Hidrocoloide, ela não chega a ser uma cobertura, e sim, ela é utilizada, gente, como... Ela é uma fita alcochoada, né, bem fofinha, que a gente utiliza para evitar ali o aumento dessas lesões. Que mais? Papaina, colagenase sem clorafenicol, carvão ativado. Carvão ativado, muito utilizado em feridas infectadas com odores. Então, quando a ferida tem muito odor, eles usam carvão ativado, que auxilia no processo infeccioso e também reduz o odor, tá? Papaina também utilizada em necrose, principalmente daquelas negras, tá, gente? Curativo de filme transparente, ele é uma coberturazinha que a gente usa igual esparadrapo.
só que a gente cola por cima e a gente consegue ver a área ao redor da ferida, né, para ver se tem presença de sinais flogísticos, muito bom também. A espuma de poliuretano, também utilizada em feridas cavitárias, onde ela teve uma grande perca de tecido. O açúcar eu coloquei aqui, gente, só para questões de curiosidade mesmo. Antigamente, eles utilizavam açúcar para tratar feridas infectadas. Só que o açúcar ele traz bastante desvantagem, a questão da troca tem que ser feita, entre outros. Eu vou acabar não entrando muito em questão aqui, mas eu coloquei, tá? Nós temos também outras coberturas, como, por exemplo, a cola, a fibrinase. A fibrinase a gente utiliza bastante em tecido de granulação, onde a gente coloca na gazinha, né? E coloca em cima da ferida para evitar que a gaze cole no tecido e na hora da retirada acabe lesionando. Muito bom também. Nós temos a sulfa. A sulfa, a indicação dela é para queimaduras, mas a gente também usa em algumas feridas com processos infecciosos, tecidos necróticos. Ela auxilia bastante na questão do debridamento químico, tá? As placas de alginato que eu expliquei para vocês, né? O carvão ativado. Então nós temos também um cremezinho que nós chamamos de creme de barreira. Esse creme de barreira, ele é uma pomadinha que a gente bota na borda da ferida, tá? Quando a borda está apresentando maceração, que é aquela borda esfareladinha, né? Como se estivesse molinha. A gente coloca lá e ela serve como uma proteção para evitar que essa borda acabe se desfazendo e aumentando a lesão, tá? Vou mandar para vocês um documentozinho, um papel, um protocolo que a gente utiliza no hospital de referência aqui de Boa Vista, no tratamento de feridas e curativos para a gente poder evoluir o paciente, tá? Vou mandar aqui a foto no grupo para vocês.